Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Borghese, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino e eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo de tudo, focando sempre na saúde, porque quando a gente foca na saúde, o emagrecimento acontece como uma consequência. O tema da aula de hoje é sobre ansiedade e depressão. Vamos começar então. Carol, o que tem a ver ansiedade e depressão com alimentação, com tudo? Vocês vão entender toda a relação. Primeiro ponto que você tem que visualizar é que a ansiedade e a depressão afetam milhões de pessoas no mundo todo. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma condição no qual você está ali preocupada excessivamente com alguma situação que te preocupa ou às vezes que está te estressando. Então, estar num momento, numa situação de ansiedade, é você se preocupar, né? Aí que vem a palavra preocupada. Pré vem de antes, ocupar. Então, você preocupa a sua mente, você deixa ela ocupada com algo que não aconteceu, às vezes nem vai acontecer, mas você está ali pensando naquilo. Então é uma preocupação, uma pré-ocupação da mente de situações que são estressantes ou que são ali preocupantes, te deixando nessa situação ansiosa, né? Quando eu tenho um quadro de depressão, eu já tenho a presença de uma tristeza profunda, um pessimismo, uma baixa autoestima, que vão aparecer ali com frequência e muitas vezes estão combinados entre si. Então, uma coisa está totalmente ligada com a outra, porque quem é muito ansiosa, se não trata isso, é claro que é naturalmente nós, principalmente mulheres, nós somos ansiosas, é normal. Só que o problema é quando isso começa a se tornar algo incontrolável, algo que pode ser até mesmo um gatilho inicial, um pontapé para logo se tornar uma depressão. Então, as pessoas que estão com depressão, muitas vezes, né, que é um quadro mais avançado, muitas vezes uma ansiedade muito mais avançada, junto com uma tristeza profunda, um pessimismo, baixa autoestima e todo o quadro ali da depressão, mas quem está com depressão geralmente não se alimenta direito, não tem vontade de sair, de se comunicar até mesmo com outras pessoas, até mesmo de viver, perde a vontade de tudo. E isso afeta diretamente o organismo como um todo, porque muitas vezes aquela mulher que está ali depressiva se alimenta mal, e muitas vezes esses alimentos que ela se alimenta, quando se alimenta, são alimentos que muitas vezes podem piorar o quadro de depressão. E tem alguns estudos que mostram e apontam que quando faltam alguns nutrientes, na falta da presença de alguns nutrientes, isso pode contribuir ainda mais para que a pessoa que está ali com depressão demore mais para melhorar. Porque, afinal, a nossa saúde ela é reflexo dos nossos hábitos alimentares. Maus hábitos alimentares pioram essas condições emocionais. Quanto pior for a sua alimentação, mais sintomas você vai ter, mais ansiosa você fica, mais depressiva você fica. Então escreve aí, maus hábitos alimentares pioram as condições emocionais. Segundo ponto, geralmente no estado de ansiedade, na presença de depressão, o grau de desbiose está super elevado. Ou seja, o intestino não está saudável. O que é desbiose, Carol? Desbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, o intestino ele está desequilibrado. Eu tenho mais bactérias ruins predominando do que bactérias boas. E na presença da depressão e da ansiedade, o grau de desbiose geralmente está super elevado. Você tem que ter em mente de que uma alimentação saudável, ela traz inúmeros benefícios para a saúde cerebral, podendo até minimizar ou até mesmo prevenir esses quadros de ansiedade, essa depressão. Então, a partir do momento que você tem um bom hábito alimentar, melhora a sua alimentação, aprende sobre como nutrir o seu corpo, você está melhorando ali a qualidade daquilo que você come. Isso vai influenciar no seu intestino.
Então, se eu melhoro os meus hábitos alimentares, o meu intestino ele vai apresentar um funcionamento melhor, ele vai ficando mais saudável. Eu vou melhorando aos poucos esse quadro de disbiose. E aí isso vai me proporcionar uma melhora física e mental. E vai ajudar a não ficar ativando o gatilho da ansiedade e da depressão. Então, tá aqui 2 pontos chaves muito importantes. Você tem que ter o olhar de que tanto a depressão quanto a ansiedade são influenciadas pelos seus hábitos alimentares. Quanto pior for os seus hábitos alimentares, ou seja, maus hábitos alimentares pioram condições emocionais. Se você tem maus hábitos alimentares, a sua saúde emocional também não está legal. E, Carol, como que eu consigo ver essa relação, né, de cuidar do intestino, melhorar a alimentação e, de fato, melhorar a ansiedade, melhorar quadros de depressão? Será que na prática melhora mesmo? Será que se eu melhorar mesmo meus hábitos alimentares, se eu cuidar da saúde do intestino, eu vou conseguir ficar menos ansiosa? Será que essa teoria ela funciona na prática? Vou mostrar na tela para você aqui, para você ver a prática disso. Essa aqui é a Carol, uma aluna mentoria PF, e aqui até vou dar um zoom, ela compartilhou, ó, lá se vão 8 quilos. E aí, o que aconteceu? Sem crises de ansiedade. Tá vendo? Ela era super ansiosa, ela tinha várias crises de ansiedade. Foi aprendendo a comer, achava que comia saudável, viu que não era bem assim, começou a aprender mais, foi nutrindo o corpo, cuidando da saúde do intestino, e aí o que aconteceu? Ó, deixei até aqui em amarelo, sem crises de ansiedade. E ainda eliminou 8 quilos. E não é só a Carol não, ó, olha só a diferença, ó a cinturinha como foi afinando, ó o intestino aqui, a parte abdominal, como já não fica tão inchada. E isso foi só o começo do processo dela. Olha aqui, olha a Eliana. Eliana eliminou, ó, vou dar um zoom aqui para vocês. 13 quilos, ó, 13 quilos, mais saúde, mais disposição e menos ansiedade. Porque nutriu o corpo, aprendeu a comer, cuidou da saúde do intestino. Olha aí, ó, as fotos da balança, ela atingiu a meta dela, os tão sonhados 60 quilos, ó. Tem mais, eu peguei alguns exemplos aqui práticos, ó. Elisa, colocando o protocolo detox em prática. 4 quilos a menos, só com o protocolo detox, ó, sem ansiedade de ficar comendo a toda hora. Então, mulher, foca nisso. A alimentação saudável traz diversos benefícios para a saúde. Tanto saúde cerebral, quanto a saúde física, emocional. Prevenindo e até combatendo, revertendo, como eu mostrei aqui na prática para você. Como é que você vai fazer isso através da alimentação? Você tem que entender que o intestino ele é responsável por estimular uma cerca de 80% da produção de serotonina. Se você nunca ouviu falar em serotonina, a serotonina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do prazer. Então, quanto mais serotonina você produz, menos ansiedade, menos depressão. Se o seu intestino é responsável por estimular a produção desse hormônio, eu tenho que focar em cuidar cada vez mais da saúde dele. Porque essa produção acontece de forma adequada quando o intestino está saudável. Aquele intestino que não está saudável não tem essa média aqui de produção. Isso aqui é pensando no intestino que está saudável. E aí, a partir do momento que você tem uma baixa concentração de serotonina, isso vai causar mau humor, ansiedade e até mesmo depressão. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é entender que o intestino, ele é responsável por grande parte, gente, uma média de 80% da produção de serotonina. Só que essa produção só acontece se o intestino estiver saudável. Agora vocês vão aprender quais são os alimentos que pioram o quadro de ansiedade e depressão. Porque não adianta você focar só em incluir coisas que ajudam. De nada adianta incluir se você não reduzir outras coisas. Então, vou citar aqui algumas coisas que são muito importantes você focar em reduzir o consumo. E entenda bem, reduzir é diferente de retirar. Eu não estou falando em retirada, eu estou falando em redução
comparado com o que você come. Então vamos lá, quais são os alimentos que pioram o quadro de ansiedade e depressão? Anota aí. Açúcar refinado, aquele açúcar branco, seja o cristal, seja o açúcar refinado branquinho, açúcar branco, principalmente, tá? Por que açúcar refinado piora quadro de ansiedade e de depressão? Porque o açúcar, ele é a comidinha para as bactérias ruins do seu intestino. Quanto mais comidinha você dá para as bactérias ruins, pior vai ficar o seu intestino. Vai aumentar o grau, o nível de desbiose. Sem contar que isso vai aumentar a sua fome e vai te deixar ainda mais ansiosa. Porque o açúcar, a digestão é muito rápida e com isso faz você ter fome logo em seguida. Segunda coisa que você tem que evitar, adoçante artificial. Adoçante artificial, como por exemplo, aspartame, sucralose, sacarina. Então, sempre que você vê na lista de ingredientes de um produto escrito assim, edulcorante artificial, isso significa adoçante, tá? Então, escreve aí, edulcorante é igual a adoçante. Então, sempre que você vê esse nome, principalmente em produtos diet, light, fit, zero, opa, deixa eu ver os ingredientes. Tá escrito lá edulcorante artificial? Foge, deixa da prateleira, deleta, não põe no carrinho não. Por quê, Carol? O que tem a ver adoçantes artificiais com a minha ansiedade, com a minha depressão? A partir do momento que seu intestino entra em contato com esses aditivos químicos, com sucralose, com aspartame, sacarina, que são adoçantes artificiais, são aditivos químicos inventados, criados pela indústria, esses adoçantes, eles podem alterar a composição da sua microbiota intestinal. E isso vai prejudicar o bom funcionamento do intestino. Se prejudica o bom funcionamento do intestino, logo eu acabo produzindo uma menor quantidade de serotonina. E quanto menos serotonina eu produzo, mais ansiosa eu fico. Outra coisa que você tem que ficar longe. Então, terceira coisa, glutamato monossódico. O que é glutamato monossódico? É um realçador de sabor, que geralmente ele está presente no molho de soja, caldo, tempero pronto. Esses temperos prontos, sabe esses caldos de carne, de galinha, esses caldos prontos? Dá uma olhadinha na lista de ingredientes, molho de soja, molho inglês, esses molhos prontos. Vê a lista de ingredientes. Se você ler glutamato monossódico, deixa na prateleira, deleta do teu carrinho. Porque o glutamato monossódico tem muitos estudos apontando que ele tem ação neuroexcitatória. Então, ele vai desencadeando toda uma degeneração do sistema nervoso. Então, você imagina, você está consumindo algo que age diretamente no seu sistema nervoso central, estimulando a degenerar o seu sistema nervoso e contribuindo para desenvolver doenças psicológicas, como é o caso da depressão. A depressão é uma doença psicológica. E aí, mais um item para você tentar evitar ao máximo o consumo, reduzir comparado com o que você come, é o consumo excessivo do ômega 6. Onde é que tem ômega 6? O ômega 6 está presente nos óleos refinados, nas frituras, na maionese, margarina. Se engana quem acha que margarina é saudável. Não é. Margarina é um óleo líquido que a indústria injeta hidrogênio e fica sólido. Está presente na maioria dos industrializados, assim, nos salgadinhos, biscoitinhos, bolachas. É aquele óleo, aquela gordura refinada. Tem alta concentração de ômega 6. Então, se você quer melhorar esses sintomas de ansiedade e depressão, fique longe desses 4 principais itens: açúcar refinado, adoçantes artificiais, glutamato monossódico e óleos refinados. Chegou a hora de você aprender, então. Escreve aí, ó. Nutrientes que ajudam a formar a serotonina. Então, quais são os nutrientes que ajudam a formar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que ajuda a combater os sintomas de ansiedade e depressão? Não só combater, como também pensando em prevenção, ok? Vamos lá! Primeiro ponto, alimentos ricos em triptofano. O que é triptofano? É um aminoácido que é a parte central para formar serotonina. Imagina que a serotonina fosse, sabe aqueles blocos de Lego? Aqueles blocos quando a gente monta. Imagina aquela estrutura principal, a estrutura central, aquelas peças maiores do bloco. Essas peças maiores do bloco para manter aquela estrutura seria o triptofano. Então, para manter a estrutura ali da serotonina, um dos principais nutrientes é o triptofano. E aonde que eu encontro o triptofano, Carol? O triptofano nós encontramos na banana,
no abacate, no cacau, nos ovos, na aveia, nas nozes, castanhas. Então, alimentos ricos em triptofano vão me ajudar a formar serotonina. E agora eu vou falar de um nutriente muito importante também, que é o magnésio. Carol, onde é que tem magnésio? Magnésio tem nas sementes, principalmente semente de abóbora e de girassol. E também tem em vegetais verdes escuros, como é o caso do brócolis, da couve. Então, alimentos ricos em magnésio também vão ajudar a formar a serotonina e dessa forma vai te ajudar a combater, amenizar, até mesmo prevenir ansiedade e depressão. Um terceiro nutriente que também ajuda a formar a serotonina, mais uma pecinha aí do bloco, é o zinco. O zinco, ele está presente nas carnes, nos frutos do mar, castanha de caju, nas amêndoas. O zinco ele é um nutriente essencial para a imunidade. Vocês já devem ter ouvido falar do zinco para a imunidade. E até para você visualizar, o que tem a ver imunidade com ansiedade e depressão? Tudo. Porque no intestino nós também estimulamos a produção de células de defesa. Uma média de 70% das células de defesa, das células imunológicas, são estimuladas no intestino. Então, se eu foco em alimentos que têm zinco, que ajudam na imunidade, tem tudo a ver com saúde do intestino também. Então, você está cuidando da saúde do intestino e fazendo com que ele produza mais células de defesa. Então, tem toda uma relação também de imunidade com saúde do intestino, tá? Mas um nutriente muito importante para formar aí a serotonina é o ômega 3. O ômega 3 tem nos peixes, principalmente salmão, sardinha, atum, na truta, na cavala, no arenque. E sementes como semente de chia e semente de linhaça. São alimentos ricos em ômega 3. E aí, para fechar aí esse combo, esses nutrientes que vão formar essa serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade, são vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B a gente encontra no feijão, grão de bico, né? Então nas leguminosas de modo geral, no arroz integral tem maior concentração ainda, na quinoa, no amaranto. Então, vitaminas do complexo B, que muitas das mulheres morrem de medo de comer. Imagina comer arroz feijão. Ai, é calórico, ai, arroz feijão engorda. Eu tirei o arroz da minha dieta, não como carboidrato. Adianta retirar nutrientes que vão te deixar mais ansiosa? Mais uma vez, repito, não tenha medo daquilo que vem da natureza, tenha medo do que a indústria te proporciona, daquilo que o homem inventou e está cheio de aditivo químico. Mas também seria interessante você incluir na sua alimentação a cúrcuma, que a cúrcuma tem a curcumina, então o açafrão, né, se você tiver acesso. Porque a cúrcuma ela tem uma ação de redução de inflamação, reduz o estresse oxidativo. E geralmente essa inflamação, esse estresse oxidativo, ele está aumentado em pessoas que sofrem de transtornos do humor. Então, quem tem depressão, quem tem ansiedade, geralmente é uma pessoa que está mais inflamada, que produz mais radicais livres. E aí, se você adquire o hábito de usar um açafrão para colocar no arroz, para colocar no caldo do feijão, para temperar frango, para temperar carne, nossa, aqui em casa eu ponho até no ovo mexido. Você está colocando uma ação anti-inflamatória, que também combate radicais livres, tá? Então, algo extra aqui para você também incluir, além dos nutrientes que formam a serotonina, é o açafrão. E eu quero citar aqui também algo que todo mundo já ouviu falar, mas na prática nem todo mundo faz como deveria, que é incluir mais água. Beber mais água. Porque a água é essencial para ajudar no funcionamento do intestino, para absorver os nutrientes, colocar os nutrientes para dentro e levar os nutrientes até as suas células. Coisa extra aqui, só para a gente finalizar, que é algo que tem uma relação também com ansiedade e depressão. Então, o que eu vou passar para vocês agora é algo muito importante, você não ir só pelo que o médico fala, de tá bom, é ter o olhar pensando em prevenção e pensando em ter um bom estoque. Em relação à vitamina D, porque a deficiência de vitamina D tem sido associada com transtornos de humor. Tem vários estudos, artigos mostrando que quem tem uma deficiência, ou seja, baixa vitamina D,
tem mais chances de ter transtornos de humor, fica mais ansiosa, fica mais depressiva. Inclusive, teve um estudo que foi publicado no Journal of Affective Disorders, então de transtornos aí afetivos, indicando que a vitamina D, ela pode beneficiar pessoas que sofrem de depressão. Então, a próxima vez que você fizer exame de sangue, peça exame de vitamina D também, tem que fazer parte da sua rotina. E se você fez recentemente, vai dar uma olhadinha quanto estava. Porque o ideal, muitos médicos falam assim, tá bom, deu 30, tá bom. O ideal é ter a vitamina D na faixa de 40 a 60. Então dá uma olhadinha aí nos seus exames. Se faz tempo que você não faz, faça, inclua como exame de rotina ver os seus níveis de vitamina D. Porque o ideal são os níveis estarem entre 40 e entre 60.